Vamos lá. Deus, peço principalmente que o seu coração está me abençoando, Pai, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Ajude-me a transmitir essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ser comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou ler um texto aqui para vocês, que está em Provérbios 27, versículos 5 e 6. Melhor é a repreensão manifesta do que o amor oculto. Fiéis são as feridas do que amam, mais enganosos os beijos do inimigo. Em uma outra versão, na versão NVI, diz melhor repreensão aberta do que o amor oculto. E diz que aqueles que amam ferem por lealdade, mas que o inimigo multiplica beijos. É interessante que a palavra de Deus nos revela que o amor não é bem aquilo que nós pensamos que é. E que todos nós, como falamos da palavra amor, nós automaticamente já pensamos em uma mãe que ama o filho, pensamos num casal que está pensando em se casar, ou acabou de se casar e está vivendo o início da vida de casado. Mas é muito interessante ver que é muito pouco falado do amor paterno, o amor de pai, e por consequência, o amor de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia em si, nós pegamos o contexto do amor, nós vemos que amor, a palavra amor, se refere a Deus. Tanto que quando a gente pega até no grego e pesquisa, assim, por exemplo, no Google, e bota assim, amor em grego, aparece ágape. No grego, amor significa ágape. E a Bíblia nos mostra 4 contextos diferentes de amor. O amor, preste bem atenção nisso, o amor teve 3 variações. A palavra amor teve 3 variações. O amor foi capaz de criar 3 variações. E quando a gente pega e vê cada uma, a gente vê que tem o storge, o elos, o filium e o ágape. O elos é o amor entre um homem e uma mulher. O storge é o amor entre irmãos. Irmãos, amigos. O filium é o amor paterno e o ágape é o amor sacrificial. Mas é interessante ver que todos esses tipos de amor, os elos, storge, filium, todos eles apresentam uma característica em comum. Todos eles ocorre um sacrifício. Todos cedem. Às vezes o namorado cede um pouco para a namorada, geralmente é o namorado que faz isso. Cede alguma coisa para a sua namorada. Às vezes um amigo cede algo para outro amigo. Às vezes o pai cede algo para os filhos. O filho insiste ali, não, tudo bem, eu vou deixar você fazer isso. Isso acontece porque o ágape, o amor de Deus, que é o amor sacrificial, ele é a essência, vamos botar assim. Existe um tipo de amor. Existe um único tipo de amor. E esse único tipo de amor teve 3 variações. O amor teve 3 variações. Sempre que eu falar o amor, eu estou me referindo ao amor de Deus. Já vou deixar isso claro, porque eu vou usar bem essas expressões. E o interessante é que as variações do amor são sentidas pelo homem, mas o homem não consegue compreender o amor. Ele compreende as variações, mas a origem dessas variações, o homem não entende. E por que isso acontece? Acontece porque, logo no Éden, o homem convivia com o amor de Deus, Deus em pessoa. A palavra de Deus diz que Deus vinha ter com eles todo fim de tarde.
E a Bíblia também diz que Deus é amor. Logo, eles conviviam todos os dias com o amor. Entretanto, todo mundo conhece a história. Adão pecou. Adão e Eva pecaram e a natureza humana foi adulterada. A natureza do ser humano, a natureza tanto física quanto espiritual. E com espiritual eu me refiro a espírito e alma. Foi adulterado. Perdeu a sua forma original de ser. E a gente se encontra no mundo hoje onde até mesmo as variações do amor foram corrompidas. As variações do amor foram corrompidas. Não se pode... Hoje a gente só vê casos e mais casos. Filho que mata pai, pai que maltrata filho ou que mata filho, às vezes pais que abusam de suas filhas. Lixo atrás de lixo. Casais que se separam, não duram mais os casamentos. A gente vê, às vezes, namorados que matam namoradas, namoradas que matam namorados, que geralmente era o namorado que, nesse ponto, pelo menos agora eu não me recordo de casos onde eu tenha namorada matando namorado, mas sim namorado matando namorada. O homem matando a mulher. E chegou a isso. O homem foi adulterado. Logo, se o homem foi adulterado, os seus sentimentos também foram adulterados. As manifestações do amor foram adulteradas. As 3 derivações foram adulteradas. Então o homem hoje ele não é capaz, ele não tem sido capaz de manter, o homem natural não tem sido capaz de manter as variações do amor intactas. O pecado conseguiu corromper até isso. Por isso que o homem natural, ele não pode sentir o amor. As pessoas falam, eu amo a Deus. Não, não amam. As pessoas hoje, o mundo, as pessoas que não são salvas em Cristo Jesus, não amam a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus guarda e obedece seus estatutos, seus mandamentos. Logo, você alegando ser salvo ou não, você sendo ou não salvo, se você não obedece à palavra de Deus, você não o ama. Você não ama a Deus. Logo, o homem natural, ele não consegue mais sentir o amor. Logo, se ele não sente o amor, ele também não vai sentir as variações. Entende o que quer dizer? Eu tô meio embolado, não sei se vocês estão conseguindo entender direitinho. Mas é justamente isso. O homem natural não consegue entender o amor, não consegue viver o amor, não consegue sentir o amor. E as 3 variações do amor também não são mais sentidas do modo que devem ser sentidas porque o pecado corrompeu. A comunhão com o amor foi cortada. E o mais interessante é que embora as variações do amor tenham sido corrompidas, o amor não foi corrompido. O amor elas, o amor storge, o amor filial, não foi. Ambos eles foram corrompidos, mas o amor ágape não foi corrompido. E por que isso acontece? Porque esse amor, o amor ágape, não depende de nós. Não depende do que fazemos ou do que deixamos de fazer. A Bíblia diz que o reino de Deus é inabalável. Se o reino de Deus é firmado em amor, misericórdia e assim por diante, significa que o amor ágape não se abala por nada. O amor de Deus não se
abala. O amor não se abala por nada. Só que por nós estarmos tão distantes do amor, estamos na natureza pecaminosa, na natureza corrompida pelo pecado, e estamos em transformação dia após dia, nós também muitas das vezes não entendemos o amor. Muitas das vezes nós também não entendemos o amor. Israel, mas você não disse que um homem natural não é capaz de sentir? Não é capaz de sentir o amor? O homem natural, ele realmente não é capaz. Mas o crente salvo, ele é. Por quê? Porque quando ele aceita a Deus como seu Senhor e Salvador, quando ele aceita Jesus, ele aceita Deus. Vou repetir. Quando o ser humano aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele aceita Deus. E se Deus é amor, ele também aceita esse amor. E Deus inunda o seu ser. Logo, o amor de Deus, o amor ágape, ele inunda o nosso ser. É interessante que, por mais que a gente tenha esse amor, por mais que a gente saiba que o amor ágape, ele molda na nossa vida, ele molda os outros tipos de amor. Ele faz por exemplo, o amor entre um homem e mulher ser perfeito. Ele equilibra as coisas. Nada, não tem ciúmes, como a Bíblia mesmo fala em 1 Coríntios 13. O amor é paciente, o amor benigno. Ele começa a trabalhar nos outros tipos de amor na nossa vida, nas outras 3 variações, fazendo então com que ele chegue a uma perfeição, a um estado sólido. Mas muitas das vezes, alguns até sabem disso, outros não. Mas outros até sabem. Sabem que Deus está na vida deles e que Deus os ama. Mas aí que entra a questão. O amor de Deus, ele consegue ser... Me faltou a palavra aqui agora, está na ponta da língua e não está saindo. O amor de Deus, ele é indescritível. Não se pode explicar. Ele nos constrange e ele é eterno. Ele nos constrange porque Deus nos aceitou do modo que somos, e ele continua nos amando independente daquilo que nós temos feito. Ele é inexplicável pelo modo com que ele se revela. E é justamente sobre isso que eu quero falar. As manifestações estranhas do amor de Deus. Eu dei o nome dessa mensagem de o amor que gera feridas. E muitas das vezes a gente fala, eu amo e vou ferir essa pessoa. É aí que entra a questão. As manifestações do amor de Deus. É engraçado que com o pecado... Bom, antes disso, vamos falar da primeira manifestação do amor de Deus. A primeira manifestação do amor de Deus está em Gênesis 1, versículo 26. Quando a Bíblia fala que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E por que eu cito isso como a primeira manifestação do amor de Deus em nós? Em mim e em você. Por que eu cito isso? Porque quando Deus estava nos fazendo, a Bíblia fala que Ele nos fez do pó da terra, Ele foi esculpindo, desenhando, moldando, detalhe por detalhe, ponto por ponto. Tanto que que Ele disse que era bom. Foi a vontade de Deus que o homem fosse do jeito que foi. E isso também, faz uma observação aqui, isso se refere também a mim e a você. Porque se você, por exemplo, você é mulher, você é homem, você tem, por exemplo, a aparência que você tem um nariz do jeito que é, você tem os seus olhos da cor que são, o seu cabelo às vezes é liso, às vezes não, às vezes é encaixado. O cabelo, a sua aparência, o seu sorriso. No caso do homem, vamos botar assim, a sua genética.
Porque tem pessoas que malham e não fica com o corpo bom. E continua magro. Tem genéticas que as pessoas dizem que são ruins. Mas quem instituiu o bom e o ruim? Foi o homem ou foi Deus? Foi no... Os parâmetros são humanos ou são de Deus? Acaba que no parâmetro de Deus não existe genética boa e genética ruim. O padrão de Deus não é assim. Quando a gente pega para ver bem detalhado, às vezes o homem tem uma autoestima baixa porque os seus olhos são castanhos, não são azuis. Ou às vezes simplesmente porque nasceu, queria ser moreno, nasceu branco, ou queria ser branco, nasceu moreno. No caso da mulher, isso é mais comum de acontecer com mulher, de terem satisfações com o corpo, olharem para elas e falarem, poxa, e não entendem um simples detalhe. A Bíblia diz que Deus nos conheceu ainda no ventre da nossa mãe, ou seja, Ele nos formou lá. Logo, foi da vontade de Deus que você hoje mulher, você hoje homem, fosse do jeito que fosse. Se Deus, quando te fez, Ele sabia que no futuro, por exemplo, certas partes do seu corpo seriam menores, outras maiores, ou de algumas pessoas seriam maiores do que as suas. Em caso, isso é uma coisa, pelo menos, que eu conheço muitos casos de mulheres que têm problemas com isso. E Deus sabia que seria assim quando Ele te formou. Mas Ele não mudou isso. Você não nasceu da forma que você está por causa do pecado. Você não nasceu com a genética, entre aspas, boa, ou entre aspas, ruim, por causa do pecado. Não. Foi porque Deus quis que fosse assim. Logo, se Deus quis que fosse assim, se essa foi a vontade dele, é bom, perfeito e agradável. Ou seja, a sua aparência hoje, ela é manifestação da vontade de Deus. Ou seja, a sua aparência é boa, aos olhos de Deus, é boa, perfeita e agradável. Você é bom, perfeito e agradável. Mas agora cabe você escolher. Se você vai querer seguir os padrões humanos, onde são passageiros, ou você vai querer seguir o padrão de Deus, que é eterno. Depende de que padrão você vai querer escolher. Porque não tem, desculpa, mas não tem por que nós termos autoestima baixa. Porque se a gente fez dessa forma, porque é a vontade dele, então é bom, perfeito e agradável. Logo, isso demonstrou sim. É uma manifestação do amor de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque ele nos fez segundo a vontade dele, que é bom, perfeita, que é boa, perfeita e agradável. Mas seguindo como eu estava falando, o amor de Deus se manifesta de forma, muitas vezes, que nós não compreendemos. Quando a gente pega Gênesis, a gente vê que bem logo no início, quando Adão peca e é expulso do jardim, eles recebem uma penca de consequências. Adão pecou. O homem passou a morrer desde então. Foi expulso do jardim. Já o que de bom há nisso? A vontade de Deus. Não era que o homem pecasse, mas ele já sabia que o homem ia pecar. Mas entra um detalhe muito bonito aqui agora. Quando a gente olha em... Deixa eu ler aqui. Gênesis 3. Vamos puxar desde o 17. Gênesis capítulo 3, 17. E Adão disse, portanto, obedeceste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e abrolhos também te produzirá. E comerás da erva do campo. Até agora as consequências do pecado. Mas observa o capítulo 19, o versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que voltes para a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e ao pó voltarás. O homem recebeu a sentença de morte. Como a sentença de morte pode ser uma coisa boa? Se a gente continuar vendo, vamos seguir mais um pouquinho. Vamos pular para o versículo 22. E disse então o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre, o Senhor Deus então lançou para fora do jardim do Éden, para que lavrasse a terra que fora tomada. E havendo, pois, lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. E uma espada acesa se revolvia a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, Deus não só sentenciou o homem à morte, como também o proibiu de comer da árvore da vida, para que ele não vivesse. Israel, isso não tem bondade nenhuma. Como não? Se o homem não fosse condenado à morte, o homem seria obrigado a viver para sempre com o pecado. Viver para sempre, colhendo as consequências do seu pecado. Se eles comessem da árvore da vida, eles iam perpetuar para sempre o pecado deles. Perpetuar para sempre tudo aquilo que eles fizeram. Então, por trás da aparente notícia triste que hoje assola o mundo, que é a morte, existe uma bondade. Existe uma bondade. Entendem? Quer dizer, existia bondade. Deus não permitiu que Adão ia comer do fruto, porque senão a própria maldade deles ia se perpetuar para sempre. E existem outros exemplos, eu vou falar agora de Jesus. Gente, põe a mão na cabeça, pensa. Que manifestação de amor é essa? Um pai enviando o filho para morrer? Morte? Como assim? Presta muita atenção, eu vou ler um negócio aqui para vocês. Quando a gente lê Lucas 22, do 39 ao 44, todo mundo conhece a passagem de Filipenses 2, 5 ao 11, quando a Bíblia fala: tendo em vós o mesmo sentimento demonstrado em Cristo Jesus, porque sendo Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e assim vai indo. Todo mundo conhece esse texto. Mas muito pouca gente conhece o texto de Lucas 22, do 39 ao 44. E o que mais assusta, entre aspas, o que assusta, é porque Lucas fala de um detalhe que os outros evangelhos não falam. Vou ler aqui. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, ele disse: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Tá, até aqui todo mundo sabe, fala em todos os evangelhos. Mas olha esse detalhe aqui. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O estado de agonia da alma de Jesus era tão grande que um anjo do Senhor, um anjo do céu, veio para consolá-lo. Nenhum outro evangelho fala isso, apenas o evangelho de Lucas. E existem algumas pessoas que dizem que suar sangue era uma metáfora. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Porque quando falam que suar sangue, Jesus suava sangue, falam que seria sobrenatural isso acontecer. Mas nós estamos falando da pessoa mais sobrenatural que existe na face da terra, que é Jesus, que é Deus.
Então, presta muita atenção, vou repetir de novo. E apareceu um anjo do Senhor, um anjo do céu, que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Mas que agonia era essa? Que dor na alma de Cristo era essa? Jesus estava com medo da cruz. Existem pessoas que dizem, se Jesus estava com medo da cruz, eu posso ter medo do que o diabo vai fazer se eu tomar a minha cruz. Não. Heresia. Jesus não estava com medo da cruz. Sem querer desmerecer. É até um pouco grotesco falar isso. Mas Jesus não estava com medo de um preguinho, de alguns açoites. Esse não era o medo de Jesus. O medo de Jesus era o simbolismo da cruz. O simbolismo que a cruz possuía. A cruz simbolizava nada mais, nada menos do que o cálice da ira de Deus. Jesus tinha medo, porque ele sabia. Não é a cruz em si, mas é o seu significado. Para vocês entenderem um pouco, a dor que Jesus sentiu na cruz física era intensa, era muito grande. Mas não se comparava à dor da alma dele. A dor que Jesus sentiu nada mais é. A dor que Jesus sentiu nada mais é do que a dor da separação de Deus. E aonde manifesta uma dor assim? Aonde algumas pessoas sentem essa dor? No inferno. A dor que Jesus sentiu a dor que Jesus sentiu na cruz. Por mim e por você. É a mesma dor que as pessoas hoje no inferno sentem. Tem comparação uma dor assim? E como se não bastasse tudo isso, Jesus depois passou pelo inferno. Existe uma corrente teológica, eu vou deixar bem claro que isso é uma corrente teológica, é uma corrente teológica que eu, Israel, acredito. Tenho algumas dúvidas em relação a ela, mas eu não tive acesso ainda à corrente teológica que diz que essa é falsa. Eu não conheço os dois lados ainda, mas eu tenho sim uma inclinação para essa corrente teológica aqui. A corrente teológica afirma que Jesus foi o primeiro homem a nascer de novo. Porque afirma que Jesus, após morrer na cruz, ele foi ao inferno. E o período de sua morte ele esteve no inferno. E lá ele tomou as chaves da mão do diabo, como diz em outro texto da Bíblia. Ele pregou aos espíritos aprisionados. Mas isso é um assunto, eu não vou entrar em explicar isso, porque senão vai me alongar muito, isso é um assunto para outra parte. Mas é justamente isso. Pelo menos eu acredito. Jesus desceu ao inferno. Como se não bastasse isso tudo, Jesus passou pelo inferno. Essa corrente teológica ganha muita força, porque quando você lê logo em seguida, Maria Madalena se encontra com Cristo e o que ele fala? Não me toque, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Então Jesus estava onde? Nesse meio tempo Jesus estava morto. Se ele não estava no céu, onde ele estava? Porque nós sabemos que o Espírito de Jesus não ficou no lado do corpo, não. Ele foi para algum lugar. Se ele não estava com Deus, estava onde? E existe também um texto de Efésios 4, 9 ao 10, onde diz que aquele que hoje está assentado
no mais alto trono, no lugar mais alto, é aquele que antes desceu as maiores profundezas. Pessoalmente, eu acredito que Jesus passou pelo inferno. Quando Jesus estava preso na cruz, ele sentiu a dor que as pessoas sentem no inferno. Logo, ele passou pelo inferno. E creio que nesse período onde ele estava morto, foi quando a Bíblia diz que ele tomou das mãos o diabo, que ele desceu ao inferno. Quando chegando no inferno, gente, imagina só, deve ter sido uma bagunça lá. Quando Jesus chegou no inferno e tomou das mãos do diabo as chaves. Como o meu pastor costuma dizer, nem as chaves da casa dele o diabo tem mais, porque Deus tomou. A gente sabe que Jesus era Deus, mas ele era Deus porque ele não tinha espírito sob medida. O que fazia de Jesus ser Deus é que ele não tinha espírito sob medida, e todos os homens possuem espírito sob medida. Essa corrente teológica afirma isso. Que Jesus passou um tempo no inferno. Nesse período que ele estava morto, ele estava no inferno. Há quem diga que ele estava sofrendo no inferno. E há quem diga que não. Eu não vou entrar nesse ponto. Mas que é fato que Jesus não só se humilhou, perdendo toda a sua glória, e passando pelos horrores da cruz, ele ainda teve que ir ao inferno. E aí? Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. E ele passou por tudo que passou. Por que eu falei disso tudo? Para poder começar a encaminhar indo para o centro da mensagem. Se com Jesus aconteceu tudo isso e ele não estava em pecado, por que conosco seria diferente? Existe um grande avivalista, um grande homem de Deus, Jimmy Swaggart, e ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou que quem verdadeiramente segue a Cristo é tratado do mesmo modo que ele foi tratado. E é uma verdade absoluta. Já você só tem 18 anos, como tu pode saber disso? É só olhar ao redor. É só ver. Que vamos ver que isso é verdade. E é aqui que entra a diferença entre o Filho de Deus e o filho das trevas, os filhos de Satanás. Já é o filho de Satanás. A Bíblia em João 8 diz que Jesus diz aos fariseus: vós sois filhos de Satanás, porque a vossa vontade é fazer o que lhe agrada. Logo, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Satanás. Escravo do pecado, todos nós fomos. Todos os homens são escravos do pecado, alguns fomos libertados, e esse jugo, o cativeiro do pecado sobre nós acabou. Mas a Bíblia em nenhum momento diz que todos são filhos de Deus. Pelo contrário, diz que aqueles que o receberam receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Logo, filhos de Deus são aqueles que são salvos. Os que não são filhos das trevas, filhos de Satanás. Não é uma comparação grotesca. Não é exagero, meu. É o que a Bíblia diz. Continuando, a diferença entre esses dois, pelo menos deveria ser assim, é que o sofrimento que os filhos de Satanás, os não crentes, sofrem é a consequência dos seus pecados. Essa é a diferença. Eles sofrem consequências dos seus pecados. Enquanto os filhos de Deus, pelo menos, repito, deveria ser assim, eles sofrem as manifestações do amor de Deus. Que? Vou explicar. Os filhos de Deus sofrem as consequências da manifestação do amor de Deus. Os filhos das trevas
como diz a palavra de Deus, eles sofrem as consequências dos pecados. Essa é a diferença, ao menos deveria ser, repito. Essa é a diferença. A vida do cristão verdadeiramente posicionado é parecida com a vida de Cristo. Israel, você está acompanhando a gente a Cristo? De certa forma sim, de certa forma não. Estou comparando o nosso estilo de vida. Porque se nós temos que imitar Cristo em tudo, seguir o exemplo dele, nós temos que ter um estilo de vida parecido com ele. Logo, o nosso estilo de vida vai ser parecido. A única diferença foi que ele levou uma cruz. A cruz que nós não poderíamos levar. Mas ele, em todo momento, foi direto em falar que você e que eu temos uma cruz para carregar. Ele foi direto, nunca ocultou essa verdade. Nós sofremos às vezes. Passamos por coisas que nós não entendemos. Falamos, mas meu Deus, eu não pequei. Eu não estou em pecado. Eu estou no centro da vontade de Deus. Por que eu estou passando por isso? A gente até lembra do exemplo de Jó. Jó, homem, Deus... Gente, vamos deixar bem claro isso. Deus deu testemunho a respeito de Jó. Quase que eu falo ó. Deus deu testemunho a respeito de Jó. Homem íntegro, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus deu testemunho dele. Então o currículo de Jó realmente era bom. Para Deus falar, era muito bom. Um homem era brabo. Mas nós vemos no livro dele, o livro que, melhor dizendo, o livro que conta a história dele, só tragédias. O livro basicamente todo é só tragédia em cima de tragédia. E Jó não tinha pecado. Quem poderia dizer que aquilo era uma manifestação do amor de Deus? Ninguém. Jó, tô quase falando logo, vamos lá. Jó, ele se manteve fiel o tempo todo. Mas nós temos visto hoje na nossa sociedade o exemplo oposto. O que nós fazemos? Vamos ser bem diretos e bem sinceros. Vem uma situação, primeira coisa que a gente pensa, eu estou em pecado? Eu pequei? A gente começa a se questionar, fazendo uma penca de perguntas. Senhor, será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou no caminho errado? A gente faz uma penca de perguntas. E a gente, logo em seguida, não é, falei logo algumas vezes porque realmente é verdade. É em seguida. O que acontece? A primeira coisa que a gente faz, eu até anotei aqui. A primeira coisa que a gente faz é parar de ler a Bíblia. E a segunda, a gente se isola. A gente tenta esconder o que estamos passando. E isso acaba nos focando mais ainda. Satanás fica na cabeça. Você está passando por isso porque você está em pecado. Esse é o seu Deus? Permite você passar por essas coisas? Você acha mesmo que ele te ama? Você está sozinho. Você não é ninguém. Você perdeu. Você não é nada. Você não vai conseguir. Satanás fica falando no seu ouvido. Alguns ainda resistem e caem logo depois. Outros caem e poucos conseguem se manter fiéis até o final. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Alguns tentam resistir, mas com o tempo começam a... É impressionante, gente. Aqueles que desistem de vez e aqueles que vão desistindo aos poucos sempre cometem esses dois passos. Começam a parar de ler a Bíblia
começam a parar de ler a Bíblia e depois começam a se isolar. Fato. Não sei o que estou falando. É exatamente isso que acontece. As pessoas que permanecem severas até o final, que permanecem fiéis até o final, é porque conhecem um segredo. Mas como eu não vou falar deles ainda, a gente acontece exatamente assim. Satanás fica. O bichinho chato, o bicho chato, fica na nossa cabeça o tempo todo. E com o tempo a gente começa a fazer isso aqui, ó. Caraca, é verdade, isso aquilo tudo está acontecendo. Será que realmente Deus não me perdoou daquele pecado que eu cometia? Vou dar um exemplo aqui. Há 7 anos atrás, exemplo bem exagerado, mas acontece. Será que Deus não me perdoou porque o pecado que eu cometia, sei lá, há tantos anos atrás, já há 10 anos atrás? E a gente começa a fazer isso aqui com o diabo. A gente começa a acenar a cabeça. E a falar, é verdade. Aquele ditado, uma mentira dita 1000 vezes ou 100 vezes se torna uma verdade. E aí a gente começa a se vestir das mentiras de Satanás. Acreditando em algo que não é, que não está acontecendo. Eu fico abismado. Eu já passei por algumas situações assim. E eu sei como é que é. Eu sei que é difícil e tudo mais, mas eu fico um pouco abismado. A gente faz de tudo. Eu já fui um desses. A gente faz de tudo. A gente pensa em tudo. A gente inventa até pecado. Eu pequei naquilo. Aquilo nem existe, nem é pecado, mas você está falando que você caiu naquilo. Você pensa em tudo. Você faz de tudo. Mas a única coisa que você não faz é parar para pensar o que Deus está querendo me ensinar com tudo isso. Ou melhor, essa é uma manifestação do amor de Deus. A gente não pensa nisso. A gente pensa em tudo. Pensamos em tudo, mas nisso a gente não pensa. E aí a gente pega todas essas perguntas. A gente pega todas essas perguntas e leva para diante de Deus. E Deus fica calado. Deus não responde. E é aí que aqueles que não tinham desistido, desistem. Quando a pessoa já não desiste de vez, vem a primeira onda, que é aquele crente que está com a casa firmada na areia. Que vem o primeiro vento, primeira tempestade, primeira chuva, desmorona. Não estão fincados na palavra de Deus. Tá percebendo uma ligação aqui? A primeira coisa que você faz é largar a palavra de Deus. Mas os primeiros que caíram foi porque não estavam fincados na palavra. Tá começando a se encaixar. Vamos lá. Começando a se encaixar. Vamos lá, vamos seguindo. Tá percebendo isso? A primeira coisa que a gente faz é largar a palavra de Deus. Geralmente ocorre depois que Deus não responde. E aí entramos no vale. Vale de depressão. Vale disso, vale daquilo. Não, crente, não é errado você passar por vários. Porque o Deus mesmo te coloca em vários. Deus coloca em vários. Coloca e permite também que entre. Presta bem atenção, aqui uma diferença entre colocar e permitir. Deus permite, ou Deus coloca. Não é errado. Mas quem decide ficar ou não é você. Mas a gente olha para diante de Deus, leva todos os questionamentos e Deus não responde nada. Alguns entram no vale, outros lutam mais um pouco, mas logo caem.
e alguns resistem até o final. O intuito dessa pregação é fazer com que você seja um que resista até o final. Você já vai entender como isso é possível. Mas acontece, eu estou repetindo muito, eu sei, mas é porque eu realmente estou falando e também estou refletindo. Acontece demais. A gente sofre com muitas coisas. Não é Deus que está que está te fazendo sofrer. O sofrimento não vem de Deus, mas ele em nenhum momento impediu a chegada. Já você está querendo me colocar contra Deus? É isso? Não. Você vai entender. Deus não é Deus que está te ferindo, mas ele está permitindo que você seja ferido. Israel, você estava falando que a gente não entende a manifestação do amor de Deus. Você quer dizer que isso é amor? É. Israel tá maluco. Tá maluco. Israel, vou falar pro teu pastor que você tá bebendo. Não, gente, eu não tô bebendo. Eu não tô bêbado. Eu não tô mentindo. Eu não tô viajando na maionese. Um termo que a gente usa atualmente. Eu não tô marolando. Não tô viajando nos Paranauê, como diz o Henrico. Essa é a verdade. Gente, eu tô bobo, eu tô me sentindo bobo. Não porque eu tô passando. Não é que eu esteja. Porque, tipo, eu passei por isso tantas vezes. E só hoje eu aprendi isso. Só hoje eu fui capaz de aprender isso. Algo aparentemente óbvio, mas não é. Porque quando você está sofrendo, a sua visão é limitada. Mas a gente começa a falar com Deus e Deus não responde. Nós começamos, às vezes, alguns ficam com raiva de Deus. Ele não me responde. Como se Deus tivesse a obrigação de responder. Mas tudo bem. Ele não me responde. Ele está me fazendo sofrer. Não. Cara, é isso que você não está entendendo. Deus não está te fazendo sofrer, o sofrimento não vem dele. O que eu quero dizer é o quê? Que não é Deus que está com um chicote te batendo. Ah, já, então é o diabo. Não! Caramba! Tudo é diabo, tudo é Deus. Calma! De certo modo, tudo é Deus, porque tudo provém dele. Tudo de bom provém dele. Tudo teve uma origem nele. Mas o sofrimento não teve origem em Deus. Já é a contradição, não é? O sofrimento surgiu por causa do pecado. Ah, então você quer dizer que eu estou sofrendo por causa do pecado? Não. Para com isso. Para com isso. Não é isso. Para. Existem casos onde a pessoa entra em vale e sofre por causa do pecado? Existe. Mas não são todos. Às vezes às vezes você está me vendo aqui pregando, está assistindo, como está aqui o Henrique Alexander, ou você vai assistir ainda. E está assistindo agora. E você e você pensa, eu estou passando por tanta coisa difícil. Estou passando por tanta coisa difícil. E é o pecado? Não. Não quer dizer que é o pecado. Você está em pecado? O Espírito Santo testifica e o Espírito Santo testifica em você. Você está em pecado? Não. Não está. Deus, ele pode não te fazer sofrer, mas em muitos momentos Deus vai permitir que o sofrimento chegue. Eu não sei quantos aqui, mas existe um filme chamado A Cabana. As pessoas falam que é um filme espírita. Não é um filme espírita, é um filme evangélico. Só que é o fato de Deus se revelar através de uma mulher, o Espírito Santo através de uma mulher. Depois quando você vê o filme, você até entende o porquê. Mas não é um filme espírita. Fica aqui até minha recomendação. É um filme muito bom. A mensagem é excelente. Mas nesse filme tem uma hora que ele fala: você permitiu que o homem fala para Deus. Você fez isso. Deus fala: não, isso não teve nada a ver comigo. E o homem fala para Deus: você
Você pode não ter permitido, mas você também não impediu. Você pode não ter permitido, mas você também não impediu. E Deus não fala nada. Porque de fato foi isso que aconteceu. Deus permitiu. Deus não impediu. E é aí que entra o amor. Só que a gente muitas vezes não enxerga isso. Sabe por quê que muitas vezes Deus não te responde? É simples. Ele está esperando. Esperando o quê, João? Esperando você lembrar que você é filho dele. Que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Que você é mais que vencedor. Esperando você lembrar das promessas de Deus para sua vida. Esperando você lembrar que Deus não é, que ele não é mentiroso, que ele zela a sua palavra para que se cumpra. É isso que ele está esperando. Esperando você lembrar de quem você é. Por isso que muitas vezes Deus não te responde. É interessante que Jesus venceu a cruz. Do mesmo modo, nós também venceremos o Calvário. O nosso Calvário, vamos botar assim. Você quer ser aquele que persevera até o final nessa situação difícil que você está vivendo, que não tem explicação, aparentemente. Às vezes é algo tão doloroso, tão profundo, que você não consegue nem pôr em palavras. Mas isso não quer dizer que você está em pecado. Não quer dizer que o sofrimento é só por causa de pecado. Não, estou cansado já de falar isso nessa ligação. Então por que você não para de falar nisso já? Porque eu tenho certeza que de vez em que você pode ouvir isso 10 vezes, que as 10 vezes você vai esquecer. Porque é automático, gente. A gente é assim, a gente é um ser humano, a gente pensa nisso. Para você lembrar de quem você é, você tem que estar com a Bíblia na mão. Para quando você esquecer, você ir na palavra de Deus e falar: a Bíblia diz que eu sou isso. A palavra de Deus diz que isso vai acontecer. Diz que me deu essa e essa promessa. Me falou que a minha vida é assim, assim, assim. Então vai ser assim, assim, e ponto, acabou. Sem discussão. Deus falou, então tá falado. Deus falou, então tá falado. Se você quiser ser aquele que não vai esmorecer, que não vai se deixar cair pelo caminho, você precisa, em meio às tribulações, você tem que se lembrar da sua identidade. Você precisa sempre ter essa pergunta na sua cabeça. Quem eu sou? Mas para isso você tem que se conhecer, né? E aí entra outro drama. Muita gente não se conhece. Muitas pessoas não têm colhido de Deus e se veem com os próprios olhos e esquecem de uma coisa: nós fomos adulterados. Se nós fomos adulterados, se nós perdemos a forma original, os nossos olhos também foram corrompidos. Então a imagem que nós vamos passar a ter de nós é uma imagem corrompida. Você precisa entender isso. Você crente, você jovem, ou você idoso, se for o caso, você adulto, precisa se conhecer. Você que é um adolescente, precisa se conhecer. Precisa saber no que a palavra diz a seu respeito. Você precisa ler a Bíblia. Porque Satanás, a primeira coisa que ele faz é fazer você parar de ler a Bíblia. Porque ele sabe que se ele está passando por uma tribulação, com certeza ele não vai pensar em muita coisa. Porque eu vou ter que manter os olhos dele focados nisso. O que Satanás faz na tribulação? Ele te mantém os seus olhos focados no que você está passando. Você não olha para Cristo, você só olha para a situação. Depois que ele faz, o desânimo chega, começa a tirar a Bíblia de você. Porque ele sabe que se você ler a Bíblia, é só você ir no último livro da Bíblia, que só não está com essas palavras, mas só falta estar escrito: você venceu. Só falta estar escrito isso. E está escrito de outras formas, mas só falta estar escrito com essas palavras. Porque no final do livro, a Bíblia, que é um livro, no final fala: você venceu.
Você que se manteve fiel, você venceu. Quando a Bíblia fala, os humilhados serão exaltados, não significa exaltação na terra, não, gente. Eu vejo muita gente falando, eu tô comendo hambúrguer no McDonald's, a pessoa, os humilhados sendo exaltados. Tem algo errado? Não é que seja errado, mas não é isso. Não é a essência dessa palavra. A essência dessa palavra é que a sua humilhação, que o Filho de Deus, todos os dias, ele é humilhado pelo mundo. Todos os dias ele é humilhado pelo mundo. O que verdadeiramente é Filho de Deus, todos os dias é humilhado pelo mundo. Não significa que a sua vida tem que ser um mar de sofrimento. Não estou falando isso. Pelo amor de Deus. Mas, entende? É isso. Se quem é filho de Deus, quem segue verdadeiramente a Cristo, é tratado como Jesus foi tratado. Você vai passar por coisas na sua vida difíceis, momentos difíceis, aonde não será Deus enviando, mas também não vai impedir que isso aconteça. Eu repito, isso aconteceu com Jesus. Por que com você não vai acontecer? Um dia mal vai chegar na sua vida. Israel, vira essa boca para lá. Eu não vou virar. Está escrito na palavra de Deus, então vai chegar. Você queira ou não. Mas cabe você estar preparado ou não para ele. Mas você tem que ter sempre na sua mente uma lembrança. Você tem que saber quem você é. Porque quando o diabo vier, não importa a situação. Quando você lembrar de quem você é, você vai lembrar de todas as lutas que você em Deus já venceu. Quando você lembrar de quem você é, você vai lembrar de todas as promessas que Deus te fez. Quando você lembrar de quem você é, você vai lembrar do que a Bíblia diz a seu respeito. E aí, meu amigo, minha amiga? E aí, crente? E aí, irmão? Nada vai te parar. Nada vai conseguir te parar. Nada. Tenha sempre em mente quem você é. Israel é muito difícil. Eu tô nessa há tanto tempo. Eu não vou conseguir. Ok, vamos por partes. Primeira coisa que você que está entrando deve ter em sua mente. Lembrar de quem você é. Você não pode se permitir esquecer de quem você é, porque senão você vai perder. Mantém na sua cabeça quem você é. Você, em nome de Jesus que está assistindo, em nome de Jesus, lembra quem você é. Em nome de Jesus, lembra quem você é. Em nome de Jesus. É uma ordem que eu dou agora na dimensão espiritual. Lembra de quem você é. Porque senão você não vai conseguir. Primeira coisa, isso é fundamental. Lembra de quem você é. Logo, e mantenha sempre a palavra de Deus. Se você está sem ânimo de ler a palavra de Deus, aí mesmo que você tem que ler. Ah, eu não quero ler. Ah, eu não quero ler? Então agora mesmo que eu vou ler. Eu não quero orar. Agora mesmo que você tem que orar. É fazendo exatamente o oposto. Não quero ir ao culto hoje. É exatamente nesse culto que você não pode faltar. Você tem que ir nesse culto. Porque é justamente nesse dia que Deus quer falar alguma coisa com você. E eu quero falar mais uma coisa que aconteceu com Jesus. Engraçado, os pregos, sabe para que eles serviam? Só para causar mais dor e sofrimento, porque para prender bastava a corda. Mas vamos botar assim, vamos conjecturar. Deus permitiu que Jesus fosse pregado. Deus permitiu que ele fosse pregado. Porque também, do mesmo modo que Deus não permitiu que nenhum osso fosse quebrado de Jesus, se Deus não quisesse, ele também não permitiria que ninguém pregasse nada nas mãos dele nem nos pés. Mas foi profetizado que aconteceria. E aí, meu Deus, que coisa linda. Cada prego tem um significado. E até a lança que transpassa Jesus na lateral tem um significado. O buraco
que ficou no lado de Jesus tem um significado, mas eu vou falar do significado da lança e do prego. Deixa isso bem claro. Você precisa entender que em Jesus você é mais que vencedor. Por que eu estou falando disso? Cara, eu não tô rindo de deboche, tô rindo de gozo. Tô feliz, tô rindo de felicidade. Sabe o que significa o prego na mão de Jesus? Os pregos, os ferimentos, falam das 3 instâncias de feridas. Vou explicar. Os pregos nas mãos simbolizam as situações, as feridas que nós vamos sofrer, que vai tentar que o seu objetivo será nos parar de produzir. E é interessante que possui uma ordem. Até as situações difíceis. Primeira coisa que ela tira é o ânimo de você fazer as coisas. Prego na mão. Depois, prego nos pés. As feridas que fazem você desanimar e fazem querer você parar de andar. Geralmente, quando o Filho de Deus está numa situação que ele deseja parar de caminhar. E nesse momento é que muitos largam a fé. Mas quando chega a esse nível, você pode ter certeza que as mãos desse crente já estão feridas. As mãos dele já estão feridas há muito tempo. Instâncias. E a lança, ela fala dos ferimentos mortais. Das feridas mortais. Dos ferimentos fatais, que é onde a gente pensa, já era, acabou aqui, eu vou morrer aqui. Esse ferimento, diferente dos outros, porque a mão tinha impossibilidade de você produzir frutos. Os pregos nas pernas tinham impossibilidade de você caminhar. Ou, no mínimo, fazer você parar de correr. E fazer você andar. Até você não aguentar andar mais e até você começar a mancar. Mas, de pior de todos, sem comparação, é a lança. Porque são os ferimentos mortais. É quando você passa uma situação e você pensa, Deus me leva. É quando vem a célebre frase, Senhor, a gente faz aquela célebre oração, Deus, eu venho a ti. Eu não aguento mais. Me leva. Quando a gente passa por essas situações, nós estamos vivendo as situações mortais, que têm por objetivo, no mínimo, matar o seu espírito, matar a sua alma, para, em última instância, te destruir, literalmente te levar à morte. E é nesse momento onde muitos tiram a própria vida. Nesse momento onde muitos se matam. Ferimentos mortais. É a lança. E nós vemos que Jesus possuiu as feridas escravas nas mãos, nas pernas e ainda teve a lança no final. Sabe o que isso significa? Que Jesus também passou por essa situação que você está passando agora. As feridas que Jesus teve são símbolo. E é interessante que depois ele aparece para Tomé. E ele fala, olha as minhas mãos, toca no meu lado. Porque todo mundo conhece a história, Tomé não tinha acreditado. Deus permitiu, ele se permitiu ter as suas mãos furadas e ser transpassado por uma lança. Porque para quando você te passar por essas feridas, ele fala, meu filho, eu sei como é que é isso. E do mesmo modo que eu venci, você também vai vencer. E... viu? Como tudo se encaixa. Mas eu ainda não entendi a demonstração de amor. É exatamente agora que entra.
Quando Jesus ressuscitou, antes de Jesus morrer, ele não tinha um título de Salvador. Ele não tinha um título de Salvador. Ele ganhou o título de Salvador após a sua ressurreição. A gente conhece, e não foi só o título de Salvador, não. Ele recebeu também um nome que é sobre todo nome. Esse nome já era dele, era Jesus. Mas esse nome foi completado, vamos botar assim. A dimensão do nome de Jesus só foi alcançada, só foi completa após a sua ressurreição. Porque, sendo como Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também, o Pai o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus, todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, confessem que Ele é o Senhor. A situação que você passou, ou que você está passando, ela vai te mudar. Fazer você ser alguém melhor. Quanto mais... E já é mais tudo isso... Então, eu só vou passando por tudo isso só para só para ser alguém melhor? Não é só isso. Como é que eu vou explicar isso? Quanto mais doer, mais forte você se torna. Se doeu muito, a dor que você sofreu vai ser transformada em força. A complexibilidade, a dificuldade que você passou vai ser transformada. O nível de dificuldade vai ser transformado em nível de sabedoria. E quanto mais o seu coração sentir, mais da glória do Senhor você vai ter. E você vai estar maduro para lidar com as bênçãos de Deus na sua vida. Vai estar maduro não só para ajudar os outros, mas também vai estar maduro para poder lidar com o que Deus as coisas tudo que Deus vai te dar. Porque do mesmo modo que Jesus saiu da cruz, quando ele ressuscitou, quando ele voltou aos céus, ele voltou com o título de Salvador, você também vai sair dessa situação com um novo cântico, com novas divisas espirituais, com novas bênçãos. Você vai ser quem você nunca se tornou ser. Israel é muito difícil. Deus na sua hora te diz, eu sei, eu passei por isso. Eu tive as minhas mãos, os meus pés e eu fui transpassado por uma lança. Eu carreguei a cruz que você não podia carregar. Eu sei o que é isso que você está passando. E eu estou aqui para te ajudar, meu filho. E você vai vencer junto comigo. Porque do mesmo modo que Deus venceu, você também vai vencer. Mas fica bem claro, só nele que você vai vencer. Só nele você vai vencer. Mas em ninguém. Porque se você não descansar nele, já eu vou ter que descansar. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. É o que o salmista diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que entre a noite e a manhã existe a madrugada. E você dorme durante a madrugada. E quando você não dorme nela, você pode ver. A noite fica longa. Você só vai descobrir que você perde muito tempo dormindo quando você vê que a madrugada é muito longa. Só aí que você vê. Do mesmo modo, se você não descansar em Deus, vai demorar muito mais a passar, você vai sentir mais. E algo interessante, a madrugada começa em exatos de meia-noite. 0 horas. Ou seja, os cronômetros voltam ao zero. Para que uma nova história, um novo dia possa começar. Do mesmo modo que Jesus venceu, Ele está aqui para te fazer vencer. Essa é a manifestação do amor de Deus. Te tornar alguém melhor do que você já foi. A gente não entende porque situações às vezes acontecem, mas a gente não pensa que isso é amor. Enquanto na verdade é amor. O Jó, ele recebeu tudo que tinha em porção dobrada. Presta muita atenção nisso aqui. Deus te ama. Ele não te abandonou. Você é especial.
Ele morreria por você quantas vezes fossem necessárias. Mesmo que você fosse a última pessoa do mundo, a única pessoa, ele mesmo assim viria e morreria por você quantas vezes fosse necessário. Porque ele não conseguiu imaginar viver a eternidade sem você. Por acaso aquele que chama as estrelas pelo nome pode esquecer dos seus filhos? Não. Não. Ele também teve suas mãos furadas, seus pés furados. Talvez você agora seja alguém que está em situações difíceis e que você perceba, hoje eu estou com as mãos furadas. Ou então você perceba que as minhas mãos já foram furadas e meus pés estão furados. Ou talvez você esteja na última instância, que é a lança, e você fala, eu estou morto, eu estou fatalmente ferido. Jesus passou por isso. Porque ele só passou por isso. Para que quando você passasse, ele pudesse te ajudar. Não desiste. Você pode não acreditar em você, mas Deus acredita em você. Deus acredita em você. Tanto que ele investiu tudo que ele tinha naquela cruz. Ele investiu tudo que tinha em você. Ele acredita em você. Ele acredita, ele confia em você. E ele está de braços abertos para te ajudar. Pega essa situação que você está passando. Entrega nas mãos de Deus. Confia nele, descansa. Crê que ele é fiel. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que esse seja o seu bordão. Se necessário, grite e fale: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se for o caso, berre essas promessas. Mas não deixe de fazer. Não esqueça quem você é. Não pare de ler a palavra em momentos difíceis. Porque é justamente isso que você vai vencer. Você quer ser aquele que vai permanecer para sempre. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você quer ser um desses? Você pode até chorar, mas certo de que Deus, ele vai enxugar as suas lágrimas e na sua vida vai acontecer algo lindo quando você sair dessa situação. A Bíblia diz em Salmos 126. Essa eu vou ter que abrir para ler. Não tem condição, eu tenho que ler isso aqui. Isso é uma palavra profética. Salmos. Peço até desculpa a vocês porque não tinha deixado aberto, pensei que não ia ler. Eu não sei o texto todo de cor, por isso eu preciso abrir. Mas, olha isso aqui. Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam com lágrimas colherão com regozijo. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará com regozijo, trazendo consigo os seus molhos. Você pode plantar chorando, mas a sua colheita vai ser com cânticos de alegria. É isso que eu queria deixar para você nessa noite. Quando passar por momentos difíceis, lembre-se sempre de quem você é, do que a Bíblia diz a seu respeito e do que Deus fez por você. Porque do mesmo modo que ele fez, do mesmo modo que em 2 dias foi feita uma ponte entre o céu e a terra. Se Deus foi capaz de realizar o maior dos milagres, ele vai realizar o menor, que é te ajudar e te suprir. Confia, persevera. Logo amanhã chegará, porque quanto maior for a noite, maior será o regozijo do amanhecer. Agradeço a oportunidade e é isso que eu queria deixar para vocês. Alexander, é tudo seu.